Bom galera, nesse vídeo eu vou falar teoricamente do que vocês devem encontrar no seu exame de faixa azul, baseado no regulamento da CBJ e também no que eu passei no meu exame de faixa azul. Mas caso você só vai falar, não vai passar nenhuma técnica, como seria as técnicas, assim galera, eu não vou poder mostrar para vocês na prática, porque eu não tenho nenhum faixa marrom ou faixa preta que se disponibilizasse fazer as técnicas para me demonstrar aqui no vídeo. Mas eu estarei colocando aí imagem da internet que eu consiga aí para poder ilustrar como seriam as técnicas que você vai fazer aí no seu exame. Sim galera, por eu já ter começado no judô com a idade um pouco acima, já ser de maior e tudo, teve alguns estágios que eu não precisei fazer, ou precisei fazer, mas eu fiz como se fosse um único exame, que seriam os exames de faixa branca, ponta cinza, e faixa cinza, ponta azul. Então, no meu caso, por eu já ter uma idade mais alta, eu já faço direto da branca para azul, incluindo todos esses outros exames num só. Então, o que seria da faixa branca ponta cinza, que seriam as posições fundamentais do judô, comprimentos, etc. Eu já faço já tudo de uma vez e já passo direto para a faixa azul. E assim galera, em outro vídeo eu falo mais sobre esses exames de faixa cinza, ponta colorida. Agora eu vou falar especificamente como se você fosse um faixa branca fazendo um exame para faixa azul, como foi o meu caso. Em outro vídeo, outra oportunidade, eu falo mais sobre os exames de ponta colorida, esses exames que eu não fiz, que eu fiz todos em um só exame. Não que eu não fiz o que se pede nesses exames, eu fiz, só que eu fiz todos esses como se fosse apenas um. Apenas no exame de faixa azul, eu fiz tudo que se pede nos anteriores. Então assim galera, você que vai fazer o seu exame de faixa azul, será pedido 4 técnicas de Nage-Waza, que seriam 4 técnicas de projeções, onde Nage significa projeção e Waza significa técnica. Uma dica para você é sempre procurar aprender as traduções das palavras em japonês para o português. Assim o seu exame fica muito mais fácil quando o seu avaliador pronunciar, faça tal técnica de Nage-Waza, você vai saber que é técnica de projeção. Faça isso, faça aquilo, então fica mais fácil, você lembra mais fácil o que você tem que fazer. E nessas técnicas de Nage-Waza, elas ficariam divididas em técnica de Tewaza, que será a técnica de Tewaza, técnica de mão, de braço, onde a eficiência da técnica está na puxada de mão e de braço, no pulso, aqui no pulso, ou mais aqui acima, mas estaria nesse movimento, na puxada de braço. Então, Tewaza seria técnica de mão, de braço, que ela tem o nome de Ippon Seoi-Nage, projeção lateral por cima do ombro. Então, se estiver dando, eu estou colocando aqui umas imagens para vocês verem como seria a ilustração dessa técnica. E outra divisória seria as técnicas de Ashi. Uma seria uma técnica de Tewaza, e teríamos duas técnicas de Ashi. O que é técnica de Ashi? Técnica onde a eficiência está na batida de pé, na varrida com o pé. Então seria Ashiwaza, técnicas de pé. E elas têm o nome de Osotogari. A primeira será Osotogari, que significa grande ceifada externa. Uma observação nessa técnica, que o grande mestre Jigoro Kano treinou ela por 2 anos consecutivos, somente essa técnica, até descobrir todos os elementos ali envolvidos no Osotogari. E a outra será Ouchigari, que significa grande ceifada interna. Osotogari, grande ceifada externa, e Ouchigari, grande ceifada interna. Então essas serão as duas técnicas de Ashiwaza. E nós teremos uma técnica de Koshi. A técnica de Koshi será a técnica de quadril,
onde a eficiência da técnica está na batida de quadril, no movimento do quadril, no uso do quadril. Então, essa técnica será Ogoshi. Grande quadril significa o nome dessa técnica. E depois dessa técnica, nós teremos as técnicas Yosai Komiwaza, que será as técnicas de imobilização. No exame de faixa azul será pedido três técnicas de imobilização, 3 Yosai Komiwaza. A primeira será, não nessa ordem, possa ser que sua avaliador peça uma primeiro ou a outra, então, mas teremos 3 técnicas, que a primeira será Ron Kezagatame, a segunda será Yoko Shirogatame e a terceira será Kami Shirogatame. Fora essas 3 técnicas de imobilização, o seu avaliador possa pedir uma ou 2 saídas de cada técnica, ou uma de uma, 2 de outra, isso vai depender do seu avaliador. Ele pode só pedir uma saída de Ron Kezagatame, 2 saídas de Yoko Shirogatame, uma saída de Kami Shirogatame, isso vai depender do seu avaliador. Essas serão as técnicas que você terá que fazer no seu exame. Fora essas técnicas, você vai ter que fazer 3 técnicas de Ukemi. As técnicas de Ukemi são os amortecimentos de queda, que nelas estaria envolvido o primeiro Ukemi, que seria Yokemi, que nesse Ukemi ele possa lhe pedir, dependendo da sua idade, pode pedir sentado, deitado no caso, apenas no tatame, fazendo apenas um movimento de um lado para o outro, como ele pode pedir em movimento, fazendo a varrida e caindo no tatame. A outra técnica de Ukemi será o Shirukemi. O Shirukemi ele pode pedir em todos os estágios, tanto sentado, fazendo apenas um movimento de queda para trás, sem a virada. Pode pedir no segundo estágio apenas agachado, fazendo um movimento de queda. E em pé, fazendo um movimento de queda com um rolamento para trás. Possa ser que ele peça nos 2 estágios, o estágio completo. Então seria o Shirukemi. E o outro Kemi que você terá que fazer, é um dos mais conhecidos e um dos mais usados, será o Zenpo Kaiteu Kemi, que será basicamente aquele rolamento de frente que você terá que fazer. Nesse Ukemi específico, basicamente ele vai pedir em movimento. Outra coisa que será pedida também no seu exame de faixa é as viradas do Uke, onde o Uke vai estar protegido ali de decúbito ventral ou tartaruga. Ele vai pedir que você faça as viradas, tire ele daquela posição de defesa. Então ele pode pedir uma ou 2, aí vai depender do avaliador. Então você aprendendo 2 de cada uma virada, isso é essencial para você fazer um bom exame de faixa azul. Agora, uma coisa essencial no seu exame de faixa azul que você tem que saber desde quando você entra no judô, começa no judô, é aprender o vocabulário e sobre história do judô, do Japão, do grande mestre Jigoro Kano. Isso você tem que aprender desde o início até a sua faixa vermelha, e por aí por diante, porque isso é a coisa que você vai galgando aos poucos. Então, assim que você começa no judô, você já tem que buscar conhecimento sobre como foi criado o judô, as datas, principalmente as datas. Ele vai pedir as datas, em que ano foi criado, em que ano o grande mestre Jigoro Kano nasceu, e etc, e etc. Cidades, onde foi, como foi, por quê. Então, tudo isso eu não preciso nem estar falando aqui, que vocês têm que estudar a literatura japonesa, incluindo o judô, tudo que vem envolver esse universo que você está começando agora. O vocabulário, contar de 1 até 10, eu aconselho a aprender a contar acima de 10, porque depois que você aprende a contar até 10, muito simples você passar de 10 até 20, 30, 40, por aí por diante. Aprender sobre o judogi, em quantas partes se divide o judogi, os nomes como o agi,
Zubon, Shitabaki, que seria a calça, o Agi, que seria o casaco, Obi, que seria a faixa. Então tudo isso aí você tem que aprender, porque depois do seu exame prático das suas técnicas, dele avaliar suas técnicas, você vai fazer uma prova teórica de conhecimentos gerais do judô, do Japão, envolvendo todo esse universo. Então é isso aí, galera. Eu espero que eu tenha passado um pouco para vocês como será o seu exame de faixa azul aí. Se eu esqueci de alguma coisa, se eu enrolei um pouco em outras coisas, deixa aqui o comentário embaixo que eu posso estar corrigindo em outro vídeo. Espero que eu tenha ajudado bastante. Se inscreve aí no canal, clica no gostei, compartilha aí com seus amigos que praticam judô, que estão querendo praticar judô, mostra para eles como é que vai ser e banzai.